comecei fazendo poesia e me interessou muito trabalhar com a linguagem. A linguagem sempre teve uma sonoridade, um tom, um segredo que me vinha por meio da música. Então eu gostei muito de ler poesia inicialmente, e ao mesmo tempo, por vir de uma cidade pequena, no interior de São Paulo, se contava muitas histórias ali, ou seja, num ambiente pequeno, todo relato corre, circula, e aí me encantava muito aqueles relatos que vinham do mundo rural, ou que se passavam em casas abandonadas na cidade, coisas misteriosas, e coisas do cotidiano, quer dizer, uma pessoa que morria do lado numa casa, ou um crime que acontecia numa esquina adiante, uma briga num bar. Então, desde essa idade me veio a vontade de misturar um pouco o encanto da poesia, que me parecia que era mais filosófica e tal, com o ato prosaico de narrar, de contar. E nós, eu era de uma família de muitos filhos, 6 irmãos, e os 3 mais velhos, veio primeiro um grupo de 3, depois outros 3. Os 3 mais velhos, eu fazia parte desse grupo, era o terceiro. Ouvíamos muito meu pai contar histórias antes de dormir. E meus irmãos dormiam e eu ficava acordado. Eu queria ouvir mais histórias. Eu queria que meu pai continuasse contando as histórias pelo fascínio que as histórias me causavam, justamente porque me levavam para um outro universo. E a minha casa, minha mãe era uma professora de escolar, de grupo escolar, e tinha muitos livros em casa. De tal sorte que eu comecei a me embrenhar pela literatura, misturando a poesia, os causos que eu via na cidade, e as histórias que meu pai me contava, querendo contar as minhas também. Então devagar comecei a fazer os primeiros poemas, e aí logo, já com uns 16, 17 anos, já estava viajando no universo da narrativa. Daí comecei a escrever os primeiros contos, e naquele então havia alguns concursos literários no Brasil, aí eu participei de alguns deles, eram concursos de uma história, um conto, e aí comecei a vencer em alguns, e ser classificados em outros, tal, até que tinha depois o concurso de um livro inteiro, aí você já tinha que ter mais, né, pegada e tal. Aí também comecei a participar desse que tinha que ter um livro, e aí comecei a vencer também. Fui para São Paulo estudar comunicação social, e aí, bom, eu quero escrever, quero fazer, até a escolha da comunicação social, especificamente publicidade e propaganda, tinha a ver com isso. Meu pai era vendedor, e eu viajei muito com ele nas cidades do interior, e queria também vender, queria falar como ele falava, ele tinha uma prosa muito encantadora. E aí falei, será que tem uma profissão na qual eu possa contar histórias e ao mesmo tempo vender? Daí eu descobri que tinha publicidade. E daí fui escolhendo a publicidade para estudar, e me especializei durante muitos anos, trabalhei como redator de propaganda há 25 anos em agências, escrevendo as histórias curtas de 30 segundos para televisão, ou histórias que contam a trajetória de uma empresa, e fui construindo a obra literária nessa paralela. Fui escrevendo especificamente os contos e sempre deixando um veio poético, sempre me interessando não apenas em contar histórias, mas que elas me dessem a forma de ser contadas, que elas viessem com a sua melodia, com seu tom próprio, dentro de um diapasão muito específico que a história pedisse. Por isso que eu sempre gostei de falar muito sobre o silêncio, porque eu aprendi a escrever as histórias ficando muito em silêncio, como se estivesse ouvindo o coração das histórias, ouvindo elas me dizerem a que elas vieram e como elas gostariam de ser contadas. E também talvez porque contar as minhas histórias era representar a mim, mas também a outras vozes da minha geração, pessoas que foram caladas de alguma maneira, ou que são caladas de alguma maneira, e não conseguem contar suas histórias. Eu me coloquei sempre nessa posição de ser também um interlocutor, um homem do seu tempo, que pudesse falar por outros também. E daí fiz as primeiras antologias de contos. No meio disso, trabalhando em agência de propaganda, me surgiam anunciantes que queriam que fizessem comerciais para criança, para vender bala, vender chocolate, vender brinquedo. E aí eu comecei a fazer os primeiros comerciais trabalhando com público infantil, material publicitário para criança. Hoje até não é possível mais fazer isso, né? A publicidade tem outras regras, outras leis. Mas fazendo isso, me encantei também pelo universo infantil, que eu já gostava desde pequeno, com as histórias que eu ouvia então no interior. E comecei a também querer escrever histórias infantis. Aí escrevi vários livros, aí fui publicando aos poucos, fazendo então uma carreira mesclada. Escrevia literatura adulta e escrevia literatura infantil.
Depois comecei a fazer a literatura do meio, né? Infanto-juvenil, porque também comecei a trabalhar em agência de propaganda que tinha contas publicitárias para adolescentes, calça jeans, sapatos, baladas, filmes. E comecei a contar também, escrevi 4 romances para adolescentes. Eles são romances que podem ser lidos a qualquer idade, mas tem uma perspectiva mais voltada para o jovem. E foi seguindo, fazendo esse caminho, e hoje assim, a gente há um olhar sobre a obra da gente adulta, mas também há gente que estuda aquilo que eu tenho escrito para jovem e para criança. De qualquer maneira, sempre me encantou mais a história curta, aquela que rapidamente você constrói um microcosmos, tem ali os personagens vivendo algum conflito, e estão sempre muito próximos, um diante do outro. Não me interessa muito país, geografia, lugar, mas sim uma pessoa na frente do outro, como 2 seres humanos ali, num embate amoroso, ou num embate conflituoso, enfim, e aquilo que eles falam e aquilo que eles não falam, né? Até tem essa perspectiva de ser um professor de comunicação, ao mesmo tempo tentar escrever sobre a incomunicabilidade. Como está impossível, muitas vezes, dizer certas coisas, contar certas histórias, que a gente fica ali o tempo todo esperando elas chegarem. E às vezes a gente precisa amadurecer também para que elas venham. Demora para que elas venham, né? Então, fui fazendo esse caminho e eu sinto que o conto para mim é mais meu habitat. Eu sinto o conto como meu elemento, como assim, né, um ser que naquele universo fica mais à vontade. Logo contar uma história, logo tentar trazer aquilo que o Tolstói dizia que era o contágio, né? Trazer o leitor para se contagiar, para se sentir transportado para aquele território ficcional que você cria, naquela espécie de segundo mundo, ou de um mundo, ou de uma outra vida, que é um sonho, né? Que a literatura, para a ficção, é uma espécie de sonho. Você traz o outro para partilhar aquele sonho. Então a minha obra foi seguindo por esses caminhos. Aí os temas são sempre de afetividade, os temas são sempre do cotidiano, são sempre o mundo familiar, ou o mundo dos amigos, o mundo das pessoas próximas. Essas relações mais íntimas é que me interessam mais do que as relações mais comerciais, sociais, que são legítimas também, mas na minha lente elas estão um pouco mais distanciadas. Para mim as coisas começam como uma pessoa diante da outra.